Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nesta manhã, dia 6 de outubro, damos início à série de mensagens do mês de outubro, onde nós iremos refletir sobre a humanidade de Jesus. Somos todos seres humanos e olharemos para Ele como nosso exemplo de ser humano, o seu estilo de vida, suas atitudes, tudo aquilo que Ele fez e nos deixou como exemplo, como referência, para olharmos para Ele e termos o desejo sincero do nosso coração de imitar Jesus, humanos como Cristo. É possível? Sim. Sem Ele nada podemos fazer. Ele já disse isso para nós, na sua palavra. E nós vamos pensar um pouco no Jesus bebê, no Jesus adolescente e em Jesus adulto. Em breves palavras, mas nós vamos refletir sobre esses 3 momentos na vida de Jesus humano. Porque ele foi 100% humano, esteve entre nós, mas 100% divino. E o que veremos nesta manhã é esse Jesus humano. Como ele fez, como ele foi, como ele se comportou como ser humano enquanto viveu neste mundo durante os 33 anos do planeta Terra. E para nossa primeira reflexão, abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, não iremos projetar, Lucas 2, versículos de 6 a 7. Essa passagem fala do nascimento de Jesus. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento do bebê, Jesus, ser humano, nasce no momento em que não havia lugar. Todos estavam se alistando e Maria sai com José para se alistar. Maria sentindo dores para que Jesus, ser humano, nascesse. Mas não havia lugar. E Jesus nasce num lugar muito simples, um lugar humilde. Diferente dos nossos dias, que um casal se prepara para a chegada do filho. A Bíblia diz que não havia lugar para eles em lugar nenhum, em nenhum hotel, em nenhuma pousada. Jesus nasce numa manjedoura, em meio aos animais, bezerros, ovelhas, num berço de palha. Diz o hino, num berço de palha dormia Jesus. E nós, como seres humanos, não imaginamos que um filho nosso nasça em um berço de palha. Queremos dar o melhor. Fazemos chá de bebê, chá de fraldas, lencinhos umedecidos, tantas coisinhas mais para que quando o nosso bebezinho, o ser humano, ele tenha do bom e do melhor. Jesus não teve um lugar para nascer. Veja aí a grande diferença do Jesus, ser humano bebezinho, para nós seres humanos, meros mortais. A grande diferença já desde o nascimento. Como ser humano, como Cristo. Mas Jesus nasceu ali. E uma estrela no céu brilhou, anunciando que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai eterno, o nosso príncipe da paz. Mas nasceu num lugar muito humilde, muito simples, para nos ensinar desde aquele momento a simplicidade que deve haver na nossa vida como seres humanos. Humanos como Cristo. Mas como foi a infância de Jesus? Ele nasceu
E aí, depois disso? Será que brincou na rua? Será que ele ganhou tablet de presente? Não existia isso. Nós vamos agora para Lucas, no capítulo 2, ainda no 2, nós vamos ao versículo 39. Lucas 2, 39. A partir do verso 39. Nós vamos ver já uma outra fase do Jesus ser humano. Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Ora, anualmente, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu 12 anos, subiram seus pais para Jerusalém com ele, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu Jesus em Jerusalém, detalhe, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, seus pais que ele estava entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e passaram a procurar Jesus, menino, entre os parentes e os conhecidos, mas não encontraram Jesus. Voltaram para Jerusalém à sua procura. Pasmem, depois de 3 dias, José e Maria acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estamos aflitos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabem vocês que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam ainda as palavras que eu disse para vocês? Jesus desceu com eles para Nazaré, mas lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, seres humanos como ele. Até aí. Jesus ficou perdido na igreja. Imagina você perder o seu filho na igreja. Não há lugar melhor para se perder um filho. Os meninos judeus, a partir dos 6 anos de idade, começavam a aprender a Torá. O que era a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo menino judeu, e Jesus não foi diferente disso, era começado a ensinar para ele a Torá. Aos 10 anos de idade, ele precisava saber a Torá. E conversando com minha filha, ela perguntou: Mãe, Jesus foi à escola? Aos 6 anos de idade, a criança entra no ensino fundamental. É o primeiro ano. Não existia o ensino fundamental, mas a criança, aos 6 anos, era ensinada a Torá. A criação, as leis de Deus, os mandamentos. Toda a história do povo de Israel era ensinado para ele. E Jesus aprendeu isso. E aos 10 anos, a criança tinha que saber. A pergunta que não quer calar: qual foi a última vez que nós, como pais e mães, ensinamos os nossos seres humanos, nossos filhos, a palavra de Deus? Para que eles, aos 10 anos, já saibam pelo menos um versículo da palavra. Imagine a Torá. Será que eles estão aprendendo essa palavra apenas na escola bíblica dominical? E quando vem? Imagine os pais de Jesus tendo que ensinar
para Jesus como ser humano e, ao mesmo tempo, Filho de Deus. Por isso que quando Maria chega para Jesus e pergunta: filho, por que você fez isso conosco? Parece a cena daquele filme, né? Esqueceram de mim. Depois de 3 dias é que eles acham Jesus. Eles andavam a pé, não existia automóvel, não existia meios de transporte, a não ser os animais. E no meio da multidão, José e Maria começam a procurar o menino. E eles voltam, depois de 3 dias é que eles encontram, e perguntam para ele: filho, estamos aflitos. E ele diz: por que vocês estão me procurando? Eu estou na casa de meu pai, fazendo o que meu pai quer que eu faça. E eles não compreenderam, porque ali falava o Jesus divino. A atitude de Jesus, ao mesmo tempo que ele obedecia os seus pais terrenos, ele também tinha que fazer a vontade do Pai celestial. José e Maria ensinaram, fizeram o seu papel como seres humanos. E quando, lá em Provérbios diz, no capítulo 22, versículo 6, que nós temos que ensinar a criança no caminho em que deve andar, é porque nós precisamos ensinar. Jesus aprendeu. Ele, como ser humano, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, ele aprendeu a palavra, para que depois, lá na tentação no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, ele pôde responder, já na sua vida adulta: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele respondeu? Porque ele aprendeu a Torá. Se a palavra estiver no nosso coração, nós seremos humanos como Cristo, porque aprendemos. A Bíblia diz, no versículo 51, que ele era obediente. Um filho que não obedece aos seus pais estará quebrando um dos 10 mandamentos, quando lá na Torá está escrito: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe, para que tu sejas abençoado todos os dias da sua vida. A palavra diz: Jesus era obediente. O Jesus humano obedecia a Maria e a José. Não pode um filho dizer que é humano como um Cristo e não honrar seu pai e sua mãe. Ele não está sendo humano como Cristo. E diz o versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esse Jesus estudou. Os nossos filhos precisam estudar, mas paralelo ao conhecimento científico, ao conhecimento secular, também precisam aprender da palavra de Deus. Aprender a respeitar os pais, a respeitar as autoridades, ser exemplo. E aqui nós vemos como referência Jesus. Os pais de Jesus não o encontraram na roda dos escarnecedores. Não encontraram Jesus no meio de algo que seus pais se chocassem com isso. Diz aqui que os doutores estavam maravilhados com a inteligência de Jesus e com as respostas dele. Com apenas 12 anos, Jesus estava dando um show de conhecimento, de sabedoria. Esse é o Jesus ser humano que nós precisamos imitar. Nós vemos agora Jesus como adulto, lá no Sermão do Monte, quando ele prega um dos seus sermões mais longos, em Mateus 5. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas nós já vimos Jesus bebê, como ele nasceu, ele adolescente,
conhecendo a Torá, conhecendo a palavra de Deus. E nós vamos ver Jesus adulto, quando ele faz o Sermão do Monte, e ali ele diz como deve ser o comportamento de todo aquele que tenta imitar a sua vida. E Jesus diz que o ser humano, assim como ele, é pacificador, é benigno, é bondoso, é amoroso. Todas as bem-aventuranças, Jesus ali como adulto vem falando como deve ser a nossa vida. E nós vamos ver também, agora não mais nas bem-aventuranças, em João 11:35, um dos menores versículos, não é o menor, sabia disso? Jesus, como ser humano, ele também chorou na morte de um amigo, Lázaro. Jesus também chorou, sentindo a morte de um amigo. Nós, como seres humanos, choramos e choramos muito, seja de alegria, seja pelos problemas, seja por tantas coisas. Jesus também nos mostra que ele também chorou. E digo para você, hoje, mais do que nunca, o ser humano está chorando. Há dias que parece que nunca mais iremos sorrir. Mas esse mesmo Jesus que chorou, ele diz para nós: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele está conosco. Como que eu posso ser um ser humano como Cristo? Nasceu de uma forma simples, aprendeu a palavra, chorou como nós choramos. Abra agora sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 2. Por que ele é digno de que nós o imitemos? Hebreus capítulo 2. Por que eu devo ser um ser humano como Cristo? Hebreus 2, versículo 17. Que texto fantástico. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que ele mesmo sofreu. Tudo que nós sofremos, tenha certeza de que ele sofreu também. Jesus não vai exigir de você, não vai exigir de mim, de nenhum de nós, algo que nós não possamos suportar. Nós, como seres humanos, podemos ser sim como Cristo, porque ele sofreu o que você sofre. No capítulo 4, agora de Hebreus, abra no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, veja bem o verbo, com toda a confiança. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Versículo 15. Não temos nenhum sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós, mas sem pecado. Por que devemos ser seres humanos como Cristo? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado para ser mentiroso? Foi, mas não mentiu. Ele foi tentado sobre
A questão sexual? Foi, mas não caiu em pecado. Jesus foi tentado para negar a si mesmo, para escandalizar o Pai? Ele foi, mas ele não pecou. Não temos nenhum outro a quem possamos recorrer. Qualquer outro caiu em pecado, mas ele não. Não temos nenhum sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe que somos fracos. Ele disse lá na cruz: Pai, se for possível, passa de mim. É o que nós dizemos na hora da aflição, da angústia. Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, passa de mim esse sofrimento. Quantas vezes choramos? E o que Paulo escrevendo diz? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, meu querido, adolescente, jovem, se você está caindo em pecado, porque você reconhece que é fraco, desligue seu celular, seu tablet, seu computador. Se você está acessando qualquer coisa que Jesus não faria, pornografia, tudo que é indecente, imoral, e que Jesus olha para a sua vida e que Ele não aprova a sua vida, você não está glorificando o nome dEle. Humanos como Cristo. Quando eu aceitei Jesus com 13 anos, foi feito um culto na minha casa. E eu ganhei um livro de presente. Chama-se O Discípulo. Tenho até hoje. Ali fala da vida de Jesus, como Ele é. E ali Ele diz para nós: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu mando. Estarei com vocês. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ser humano como Cristo é negar-se a si mesmo. É entender que Jesus pagou o preço. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Está tão banalizado o evangelho hoje em dia. Eu vi uma reportagem semana passada que uma quadrilha de ladrões pertencia a uma igreja. E eles foram na reunião de oração para agradecer que o trabalho estava indo muito bem. E qual era o trabalho deles? Assaltar. E sabe o que mais? O assalto pelo cartão de crédito. Você não anda com dinheiro. Você anda só com seu cartão de crédito. Sabe qual é a onda desses ladrões que estão dentro de uma igreja? Eles levam a maquininha de cartão. Ele chega, te assalta: eu não tenho dinheiro. Você tem cartão? Tem. Você quer débito ou crédito? Parcelamos ainda o assalto. Em quantas vezes você quer ser assaltado? É o fim. É o fim. E diz que serve a Deus. Banalização do sagrado. Fim dos tempos. Humanos como Cristo. É ter decência, é ter ética, é aprender com Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele sabe das nossas fraquezas. Se estamos nele, Ele é a videira e nós as varas. Se alguém está em mim
e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. São palavras de Jesus. Seja um ser humano como Cristo, para a honra e glória dele. Oremos. Pai, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso exemplo maior de vida, de fé, de pureza, de santidade. Nos abençoe, abençoa a tua igreja que nesta manhã queremos ser como o Senhor. É tão difícil, mas não impossível. Reconhecemos que somos falhos, mas em ti somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou e venceu por nós. E sabemos que venceremos, porque o Senhor é conosco. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.